Fala, meu aluno! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vem comigo para mais uma videoaula, onde continuaremos aqui o nosso estudo da geometria plana. Só que agora estudaremos as figuras planas. Agora a gente já vai para o plano. Só que aqui não trabalharemos com qualquer plano. Nós trabalharemos com um plano mais básico. O triângulo é o polígono mais simples de todos eles. Mas, meu amigo, você não tem noção do tanto de propriedade que esse camarada tem. Caraca, que coisa pra carvalho. Vocês vão perceber, vai ter uma hora que vai ficar até chato. Vocês vão pensar, caraca, não é possível, a gente ainda tá falando de triângulo. Sim, beleza. Geometria plana dentro de triângulo é o assunto mais extenso que temos. Porque com base nos triângulos a gente consegue demonstrar e mostrar várias outras propriedades que existem dentro da geometria plana. Esse camarada aqui é a base para a gente ver vários teoremas que aparecem aqui dentro pra gente da geometria plana. Então, amigão, ó, fique de olho e fique esperto com esse camarada. Beleza? Não dá mole e vem comigo, vamos estudar esse camarada. Então, primeira coisa que a gente tem que saber no triângulo é a sua condição de existência. O que eu preciso para poder formar um triângulo? Olha aqui, basta você ter 3 medidas. Então, se eu tiver aqui, ó, 3 pedaços de madeira, você consegue fechar um triângulo. Agora, esses pedaços de madeira, eles têm que ter qualquer tamanho? Infelizmente não, porque aqui, ó, pensa comigo. Se a gente tem aqui esses 2 pedaços de madeira, aí eu pego e forneço esse outro pedaço de madeira do tamanho do meu braço, daqui até aqui. Você vai conseguir fechar o triângulo? Amigão, de jeito nenhum. Olha o tamanhozinho desses dois. Não vai. Ah, Pedrinho, se eu prolongar. Não, para de roubar. É esses 2 pedaços de madeira que eu tô te dando, viu? Então é com esses 2 pedaços de madeira e esse grandão aqui você vai ter que formar o triângulo. Massa. Agora, e se eu te fornecer um pedaço de madeira, onde o tamanho dele equivale à soma desses 2 pedaços aqui, ó. Ou seja, eu vou somar esses 2 pedaços aqui, ele tem que dar, aqui, ó, pode ser esse tamanho de aqui, ó. Será que a gente vai conseguir fechar o triângulo? Eu acho que não, porque aqui, ó, veja que o pedaço de madeira que eu estou te fornecendo, ele é exatamente igual à soma desses outros 2. Então, quando a soma dessas 2 medidas for menor do que o terceiro, ou for igual ao terceiro lado, a gente não consegue fechar o triângulo de forma alguma. Então, para que a gente consiga montar essa figura que eu chamo de triângulo, cada lado precisa ser o quê? Menor do que a soma dos outros 2. Então, cada lado deve ser menor que a soma dos outros 2. E foi o que eu coloquei para vocês, ó. Cada ladinho, A, B e C, ele é sempre menor que a soma dos outros 2. Agora, óbvio, dentro das suas questões, na verdade, as questões que mais aparecem pra gente, basta você testar com o maior dos lados, beleza? Se o maior dos lados for menor que a soma dos outros 2, fechou, o seu triângulo existe. Por exemplo, teve uma vez que eu vi assim no vestibular da UNB. Eu te forneço 3 segmentos, um de tamanho 5, outro de tamanho 8 e outro de tamanho 13. Aí no vestibular da UNB ele afirmava que eu conseguiria formar um triângulo com essas medidas. Certo ou errado? Ué, beleza, vamos testar. Esse daqui não é o maior lado? Ele sendo o maior lado, a gente consegue formar esse triângulo? Bem, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros 2. O 13 é menor que a soma de 5 mais 8? Infelizmente não. Na verdade não é maior. Ele é o quê? Igual. Igual não vale. Tem que ser menor que a soma dos outros 2. Agora, a gente pode generalizar essa ideia aqui também. Cada lado não tem que ser só menor que a soma dos outros 2. A gente também pode ver de outro ângulo, de outra perspectiva. Aqui, se eu pegar esse B somando e passá-lo subtraindo, então você vai ter que esse Czinho, ele é maior que A menos B. Belezinha? Então o Czinho, ele é maior que A menos B. Ou então, esse A que está somando passa subtraindo. Você vai ter que o Czinho é maior que B menos A. Bem, então veja que independente da forma, o C ele é maior que a subtração dos outros 2 lados. Independente de qual seja o lado, cada lado é sempre maior que a diferença dos outros 2. Como a ordem independe, o que a gente faz? A gente coloca o módulo, porque o módulo vai tornar essa medida sempre positiva.
Ou seja, cada lado é sempre maior que o módulo da diferença dos outros dois lados. Isso aqui sempre vai estar valendo para a gente. Vamos fazer alguns testes. Se aqui eu tenho os lados, por exemplo, 3, 4, 5. Amigão, esses aqui são os lados de triângulo que você mais vai mexer na sua vida. Então aqui está 3, 4, 5, por exemplo. Beleza? Sendo 3, 4, 5. Primeiro, esse triângulo, ele existiria? Faça o teste. Cada lado é menor que a soma dos outros dois? Com certeza. O 3 é menor que 4 mais 5. 3 é menor que 9. O 4 é menor que 3 mais 5. 4 é menor que 8. E o 5 é menor que 3 mais 4. 5 é menor que 7. Beleza? E também vale que cada lado é maior que a diferença dos outros dois. Olha aqui. O 5, ele é maior que 4 menos 3. O 5 é maior que 1. O 4, ele é maior que 5 menos 3. O 4 é maior que 2. E o 3, ele é maior que 5 menos 4. O 3 é maior que 1. Veja o porquê do módulo. Se eu fizer 4 menos 5, você vai ter menos 1. Ué, mas menos 1, se eu coloco em módulo, isso equivale a 1 unidade. Foi o que eu falei para vocês. A gente só coloca esse módulo aqui para tornar essa coisa positiva. E como estamos trabalhando com medidas, a nossa tendência é trabalhar com esses camaradas aqui de forma positiva. Além disso, nós temos aqui uma informação muito importante, que em todo triângulo, sempre oposto ao maior lado, você tem o maior ângulo, e oposto ao menor lado, você tem o menor ângulo. Quer ver? Imagine que isso daqui, ó, sejam dois ladinhos de um triângulo. Concorda comigo que à medida que eu aumento essa abertura, este lado aqui, ó, do triângulo, ele está aumentando? Olha aqui, ó, à medida que eu vou aumentando mais aqui essa abertura, este lado vai aumentando. E à medida que eu vou diminuindo este ângulo aqui, se ele for o menor deles, teremos oposto a ele o menor lado. Então, isso daqui vale sempre. Oposto ao maior lado, você tem o maior ângulo. E vice-versa. Oposto ao menor lado, você tem o quê? O menor dos ângulos. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente quiser diferenciar os ângulos desse camaradinho aqui, ó, vamos lá. O 3 não é o menor dos lados, então, oposto a ele, eu vou ter o menor dos ângulos. O 5 não é o maior dos lados, então, oposto a ele, eu vou ter o maior dos ângulos. O 4 é um lado intermediário, então, oposto a ele, eu vou ter um ângulo intermediário. Beleza? Então, significa que esse 3 aqui seria o menor ângulo. Esse aqui, com 3 risquinhos, seria o maior ângulo. E esse camaradinho aqui seria um intermediário. Beleza? Ele seria um ângulo médio entre esses dois camaradas. Então, é isso que a gente coloca. Colocamos essa quantidade de cabelinhos aqui para dar uma diferenciação dos ângulos, tudo bem? Então, um ângulo com um cabelinho é diferente de um ângulo que tem 2 cabelinhos, que é diferente de um ângulo que tem 3 cabelinhos, belezinha? Agora, a quantidade de cabelinhos não determina o tamanho desse ângulo, apenas serve para diferenciá-lo. Aqui eu correspondi a essa ideia. Menor lado, ângulo com um cabelinho, maior lado, ângulo com mais cabelinhos, 3 cabelinhos. Mas isso daqui não é obrigatório, tudo bem? Essa quantidade de cabelinhos só serve mesmo para diferenciar esses ângulos aqui. Então, novamente, o que você precisa lembrar do triângulo? Que cada lado é menor que a soma dos outros dois. Ou cada lado é maior que o módulo da diferença dos outros dois. Além disso, que oposto ao maior lado você tem o maior ângulo e oposto ao menor lado você tem o menor ângulo. Beleza, amigão? Tranquilo isso? Então fica com essa teoria, mas triângulos a gente só está começando. Degustaçãozinha. Tem muita mais coisa pela frente. Acompanhe comigo na próxima videoaula. Valeu e aquele abraço!